Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a atualização dos estudos, né, e as análises que eu entendo serem interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que ainda, caso não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o like para o YouTube entregar o conteúdo para mais pessoas, beleza? Inclusive, pessoal, mais uma vez, tá? Vocês sabem, para quem me acompanha há mais tempo, eu não gosto de ficar, não é nem cobrando a palavra certa, né? Falando da questão ali do like, que é só pelo fato de ajudar com o intuito de entregar o conteúdo gratuito para mais pessoas. É só por isso. Então, toda vez que eu postar vídeo e não tiver quantidade ali de joia, que é a única moeda de troca que a rede social aqui nos fornece, né? Eu pouco me importo para isso, mas o algoritmo do YouTube, infelizmente, se não tiver o like ali, ele acaba entregando menos o conteúdo. Então eu vou diminuir o tempo dos vídeos quando isso não acontecer, beleza? Eu não vou ficar gravando vídeos longos aqui bem detalhado para não ter nem essa colaboração, beleza? Bom, pessoal, a Ibovespa trabalhou uma semana em super alta, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar o movimento. Próximo alvo que eu vejo é a região dos 185.800 pontos. Dando uma olhada rapidamente aqui nas médias de curto prazo, a gente vê que não é um movimento esticado, tá? O que torna um movimento saudável, tanto pelo gráfico semanal quanto pelo gráfico mensal. Nós não temos a distorção muito grande aqui das médias, tá? Lembrando que meu profit, eu não sei o porquê, tá com algum problema, porque todo gráfico mensal que eu coloco, ele não faz o cálculo ali do fechamento. Diário, semanal, 60 minutos, 5 minutos, 2 minutos, tudo ok, cara. O meu gráfico mensal, eu não sei o que está acontecendo. Bom, vamos dar uma olhada no dólar. A gente faz uma análise ali setorial um pouco mais rápido, né? Porque tudo subiu muito forte. Consolidando com a análise que a gente já fez na semana passada. Enquanto isso, nós temos o dólar, que trabalhou perdendo fundo na semana, um fundo importante, né, que estava segurando o preço aí desde o mês 11 de 2025. Essa semana passada acabou rompendo, acionando mais um pivô de baixa, né, levou o dólar lá para aquela região de 5.280, que é uma zona de suporte ali de médio prazo pro dólar, tá? Partindo agora para análise setorial, vamos dar uma olhada rápida aqui nos setores. Nós temos o índice financeiro, que subiu forte, saindo de acumulação também, né? O gráfico muito parecido ali com o próprio Ibovespa. Lembrando que o setor financeiro como um todo não, né? Lembrando que o setor financeiro trabalha renovando máximas históricas, tá? O que significa que nós temos o setor, os ativos desse setor performando aí bem na ponta compradora, e isso já serve também para um modelo ali de análise para você ter uma base. Se os ativos do setor está a maioria em tendência de alta, numa tendência de baixa ou mais lateral. Pegou o setor assim direcional, você vai separar ali os ativos e dentro dos ativos que estão em uma tendência direcional dentro do seu setor, você faz as suas análises ali, tá? Porque entendendo em qual setor tem o fluxo direcional, dentro daquele setor ali pesquisando as ações, fica mais simples o processo de separar as ações para você buscar por operações, tá? Ou seja, para fazer entradas. Beleza? Então, gráfico semanal, só para a gente fazer aquela análise das médias, também é um movimento saudável, não tem um movimento com muita distorção das médias, tá? O diário deu uma afastada, mas é normal. O gráfico semanal bem próximo, tá? Movimento saudável. Setor imobiliário também voltou a andar, né? Já estava numa tendência de alta, voltou a alinhar o fluxo de curtíssimo prazo, indo em direção ao seu nível lá de resistência que desde 2020 não é testado. Tá? Lembrando que o setor imobiliário ele tem linhas marcadas na região de cima, ou seja, dois topos nivelados nessa região, que sugere um alvo lá para a região de 1.800. Tá? Máxima histórica é a máxima lá de 2020, nessa região de 1.500, que é onde ele já vem se aproximando. Tá? Se a gente pega para dar uma olhada no movimento, né, aqui utilizando as médias, também é um movimento saudável, né, não é um movimento esticado, o que sugere que tem a possibilidade de continuar o movimento para cima.
Índice de consumo, que é o índice aí um pouco mais atrasado do que os outros, né? Também voltou aqui a dar uma puxada forte, acompanhando o fluxo da bolsa. Fechou aí a semana passada confirmando um pivô de alta, mirando níveis acima de resistência, tá? Níveis esses, a região de 3.600, beleza? O que significa que o setor, que significa que dentro do setor de consumo também tem os ativos voltando a trabalhar em um fluxo direcional de compra, tá? É um setor um pouco mais atrasado, mas que também está trabalhando aí em uma tendência de alta no curto prazo. O IEX, que é o índice de elétrica, também nós vamos ter aqui a renovação de máxima, né? Eu tinha comentado na semana passada ou retrasada que a expectativa era que ele ficasse um pouco mais lateral, ou até fizesse uma correção mais para baixo, né, que ficaria, ao meu entender, mais confortável para buscar por operações. Pena que é o que eu sempre falo para vocês, entre o que eu acho, que é a minha opinião, e o que o mercado vai fazer, são coisas distintas. Não quis corrigir, já quis renovar a máxima, quem sou eu para brigar contra? Eu vou pegar os ativos do setor de elétrica e buscar por correções e atuar, né, ou seja, a favor desse movimento, já que houve renovação de máxima com fluxo comprador. Tá? Significa que o ativo não quer corrigir, no caso aqui o setor não quer fazer uma correção muito ampla. Aqui em cima já houve um equilíbrio onde achou um preço justo e a partir de então ele renovou máxima. Tá? Movimento também bem forte, colocando aqui as médias, não é um movimento que sai distorcido das médias, né? Ele é um movimento saudável. Nós temos o IMAT, que nós cantamos a bola que seria uma boa possibilidade de ficar de olho nessa inversão do setor aqui embaixo, né, quando ele voltou para testar um fundo lá da região de 2022 e engatou uma movimentação muito forte, puxado ali principalmente por Goal, GGBR, seguido de Klabin, Suzano, também a própria Semin, Sebave, que foram ativos aí que subiram em linha reta nos 2-3 últimos meses. Tudo bem? Dito isso, vou dar uma passada aqui pelas ações. INBR, tá, pessoal? Tá interessante. O ativo já trabalha numa tendência de alta, teve um último movimento de impulso, passou por um processo de lateralidade aqui em topo basicamente um mês e meio. Se eu coloco lá no tempo gráfico diário, eu vou ver que ele já rompe a mínima de um fundo, olha. Ele não chega a interagir com a região de troca de polaridade aqui embaixo, mas ele para um pouco acima, tá? Aqui eu já considero também, olha. Considero porque ele já lançou uma distorção de preço para cima com volume crescente, tá? Então por isso que eu também considero, lembrando que regiões de suporte não é uma linha, né? Ou seja, não é uma região, uma zona exata de preço, e sim uma determinada região, tá? Então por conta desse movimento aqui em INBR, eu vejo que ele tem a possibilidade de voltar agora aqui para o topo, que é a região da estrutura do topo principal de todo esse pivô aqui, olha, para ver se ele aciona esse pivô agora de médio prazo, tá? Rompendo a região dos 53 INBR, tem um alvo lá em 59, tá? Olhando aqui o gráfico semanal, olha como é que ele deixa uma barra compradora, um engolfo de alta em cima da barra semanal que perde a mínima do fundo anterior. Tá? Então eu entendo isso aqui como um contexto bem interessante, bastante confluências aqui, olha. Ele perde a mínima nesse pavio, perde o fundo, volta a fechar acima, fecha com uma barra vendedora. Na semana seguinte, conhecido como semana passada, ele faz um engolfo de alta fechando acima da máxima anterior, próximo da média móvel de 9, né? E aí para quem gosta de setup de médias, por exemplo, configura a questão do 9.1, né? Que é quando a gente tem a primeira virada de um candle, onde a média móvel de curto período, no caso utilizada a média móvel de 9, ela inclina para cima também, tá? Daria a compra no rompimento da máxima com stop na mínima, o que vai dar um stop maior, tá? É um stop de 11%. E aí só se fosse para médio prazo mesmo, tá? Para swing trade eu não vejo muito sentido não. Ponto para comprar pela correção, mas para ser bem sincero, cara, eu tô achando que ele vai direto lá no topo, tá? Eu gostaria de ver ele perder a mínima, pelo menos do gráfico diário, da barra ali de sexta-feira,
tá? Tentar comprar a mínima da barra aqui do gráfico diário, ok? Ou se fosse fazer aquela questão que eu também sempre mostro para vocês, seria entre máxima e mínima da barra, jogar no gráfico diário e avaliar a correção para buscar uma possível formação de fundo aqui, ó, no tempo gráfico menor, a favor do movimento principal. Tá? São essas as possibilidades. Então, olha o tanto de possibilidade que eu dou para fazer vocês refletir ou entender o contexto aqui. Né? Eu poderia muito bem só falar, não, rompeu máxima compra, stop na mínima, você não está na média, rompimento falso. Né? Mas não, eu detalho e ainda até coloco coisas demais. Né? Por exemplo, essa questão aqui da FIBO, nesse caso, depois de tudo esses contextos que eu comentei, não teria nenhum porquê eu passar a FIBO ali, mas ainda assim eu dou várias possibilidades para que vocês se atentem e que consigam usar algumas delas. Não precisa usar tudo, tá? Eu mostro tudo como forma educacional, você não precisa ficar usando tudo na hora da análise. E aí a maioria das pessoas chegam aqui, assistem, pegam a informação e não tem a coragem de contribuir, né? Não tem a coragem de retribuir. Clabin 3, olha, para quem pediu, né, isso aqui foi a pedido de vocês, que deu a compra de pullback na região de defesa, quem pegou se deu bem, né, o stop está aqui nessa região. Clabin 3 agora mira o próximo ponto de resistência no curto prazo, a região de 4,12, depois a zona de 4,26. Tá? No final da semana passada, o papel fechou acionando mais um pivô de alta, né, acima do seu topo anterior, tá? Tá bem interessante, é mais conduzir a operação. GGPS 3, essa daqui eu postei até no Instagram, né, lá antes de virar o ano, olha. Compra de rompimento falso de fundo, né. Deu compra aqui embaixo, na região de defesa, rompimento falso, agora ele renova a máxima, fluxo comprador e é máxima histórica, olha. Muito interessante, tá? Eu nem tinha visto que era máxima histórica. Para ser o mais conservador, projetar só esse último rompimento. Próximo alvo 20,47, 20,50 e depois a região dos 22. Tá? Vejo compras aqui também com a possibilidade de pullback lá pelo tempo gráfico diário. Tá? Ó, renovação de máxima, fechou acima do topo, show de bola. Ponto de interesse aqui na região de 17,50, olha, para tentar pegar nessa correção, ó, em direção ao topo lá em cima. Tá? E eu já estou até detalhando demais, né? Nem deveria mais. CSNA3 a gente comentou com médio prazo, com base, né? E olhando mais ali a ótica do gráfico mensal em si, que as pessoas acham que só porque é swing trade o gráfico mensal não vale de nada, né? Eu discordo, mas enfim. Então todo esse impulso, esse longo período congestionando, volta, né? Pelo diário a gente vê que ele gera o desbalanço com alinhamento de fluxo aqui embaixo, ó. Quebra topo, corrige, interage com zona de defesa desse outro impulso, realinha no fluxo, renova a máxima, volta, corrige e mira máximas acima, estruturando também uma linha de tendência de alta aqui no curto prazo. Tá? Um ativo que trabalha em uma região de defesa do médio prazo, que caso ele consiga de fato desenvolver o movimento para cima, posições aqui nessa região dos 9, dos 10 reais, acabou ficando muito bem posicionado. Porque se eu coloco as médias para a gente ter uma noção, nós temos todas as médias dentro do gráfico mensal, todas embananadas, né? Vamos dizer assim. Todas elas juntas e o preço bem no meio, né? Não fica um negócio muito claro aqui olhando pelo gráfico mensal desse jeito. Né? Mas ele está numa região de BRICS, a gente olha que o gráfico semanal ele já passa para cima de todas essas médias, tá? Ou seja, uma região que entenda-se ser uma região ali de preço justo, né? No momento, porque ele fica brigando muito nessa região. Então, se ele consegue reverter de fato a tendência aqui, olha, essa zona aqui de compra fica muito boa, porque você fica posicionado próximo a um ponto de defesa de longo prazo, tá? Com um papel, com um espaço bem amplo para trabalhar para cima. Eu diria, se continuar essa tendência forte de fluxo comprador na nossa bolsa, cara, CSN tem alvos ali para a região dos 17, tá? Principalmente se sair esse pivô aqui no gráfico semanal, olha. Então, acho bem interessante CSNA3. O melhor ponto de entrada foi lá embaixo. Teve recompras aqui no meio do caminho. Deixa eu tirar essas médias.
né? Teve recompras aqui no meio do caminho. Olha, na terceira, quem ficou esperando ele testar de fato a região ficou de fora, né? Ele até testou, mas foi minimamente aqui, né? E o que parece estar no meio do caminho de um novo impulso para renovar essa máxima. E aí aquele mesmo esquema, corrigiu, tem possibilidades de compra. CEMIG 4 também muito interessante, olhando pelo gráfico semanal, o papel está com cara de renovar a máxima histórica novamente. Olharia até para médio prazo aqui no papel do CEMIG, tá? Nós temos um alvo ali para a região de 12,50, depois a faixa de 13,20 é o próximo alvo. Olhando aqui as médias para ter uma noção de preço justo ou não, né? E de preço alinhado com o tempo, ou seja, a distorção ou a confirmação de um movimento do tempo gráfico semanal, do tempo gráfico mensal, que são tendências ali primárias, secundárias, né, tendências maiores, tem menos ruído, para a tendência de curto prazo de preço. Então, retorno, ou melhor dizendo, preço retorna entre essas médias móveis de curto prazo do tempo gráfico semanal, do tempo gráfico mensal, no caso as que eu utilizo é média móvel de 10 e média móvel de 20, significa que preço colado na média móvel de 10 e de 20 do tempo gráfico semanal e do gráfico mensal significa que no diário, quer dizer no curto prazo, nós podemos estar numa região ali de equilíbrio de preço, logo pode aparecer as confirmações para querer retornar à tendência no curtíssimo prazo. Beleza? Então sai um movimento saudável, bem próximo aqui da média móvel de 9, né, confirmando aqui um pivô. Se a gente for dar uma olhada rápida no tempo gráfico mensal, ele está bem próximo à média móvel aqui também de curto período, tá? O que tem espaço sim para ele entregar um movimento amplo para cima, se ele continuar essa tendência. Tá? E aí não tem o que fazer, movimento e contexto alinhado com fluxo verdadeiro, eu tenho que tomar risco na onde? Na venda? Não, né? Na compra. Então, qualquer correção eu vou buscar validações de compra enquanto ele manter essa estrutura de continuidade. Tá? CEMIG aí eu acho interessante. Sabesp também interessante, né? O contexto aqui de renovação de máxima, depois de reteste em fundo, olha. O ativo corrige, A, B, C, interage com região de defesa, confluência com uma linha de tendência de alta aqui de longo prazo que vem desde 2023, e impulsiona para cima sem dar muita chance de entradas aqui embaixo, e agora qualquer correção, essas regiões aqui de 131,50, 134 aqui 15, dá para buscar por validações de compra a continuidade do movimento, dado que ele, né, fecha a semana ali renovando máxima, e quando renova a máxima nós temos uma estrutura nova para trabalhar. Novo fundo, que é confirmado com a renovação de máxima, essa é uma referência. Busco minhas oportunidades aqui dentro dela, mirando a continuação desse movimento. Cosan, que a gente comentou, essa daqui foi entrada mais dinâmica lá pelos 60 minutos, mas quem pegou acabou ficando muito bem posicionado, olha. Entrada foi lá na região dos 5,10, 5,15, com stop no fundo, tentando pegar o realinhamento de fluxo aqui para cima. Tá? Lembrando que o contexto aqui era pegar a correção daquela barra lá no gráfico diário, que poderia ser a barra de defesa com rompimento falso de fundo. Fundo, perde fundo em uma barra negativa, no dia seguinte ele perde a mínima e volta a fechar acima da abertura, né? Não foi da máxima, porque a máxima ficou aqui em cima, mas foi da abertura dessa barra negativa que gerou a mínima, com volume comprador acima da média, possível absorção. Você poderia tanto comprar na máxima com stop na mínima dentro desse contexto, ou fazer aquilo que eu comentei, que era pegar a correção dessa barra, máxima e mínima, mais ou menos de 50% aqui nessas regiões de defesa. Você poderia tomar seu risco com um stop bem curto lá embaixo, porque seria uma entrada com gráfico de 60 minutos, e de fato ele alinha o movimento para cima. Lembrando que o papel trabalha lá no tempo gráfico diário, mirando regiões acima. Né? Nós temos uma tendência de baixa muito bem definida que teve anteriormente, que o último movimento de impulso iniciou lá no início de 2024, né? Ele desenhou muito bem aqui um canal de baixa, e agora, o que parece, querendo inverter esse fluxo, pelo menos no curtíssimo prazo, tá? Mesmo que seja só uma correção para depois voltar a cair, mas no momento
ele aqui desenha uma possível inversão de fluxo. O mesmo contexto que a gente viu lá no gráfico de 60 minutos, acontecendo também num tempo gráfico maior, né? Vem em baixa, gera uma máxima, gera uma mínima, expande com desbalanço. Ó. Qualquer correção no diário sugere possibilidade de um pivô. Para quem gosta de figura gráfica, seria aí mais ou menos ali um ombro-cabeça-ombro invertido, né? Um rompimento seguido com pullback, em troca de polaridade de uma região que era resistência em um possível suporte, porque é trade de contratendência, né? Para tentar pegar essa inversão, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no semanal. Agora no semanal ele fecha com engolfo de alto, que sugere alvo aqui em região de 6,81. Quem está na operação, não vejo motivos de sair, tá? Se já fez saída parcial aqui, por exemplo, no 5,50, é só colocar o stop lá no zero e eu tentaria conduzir um alvo aí mais amplo lá para a região de 6,66. ISA E4 nós comentamos ali na sexta-feira, então não vou me estender muito aqui, tá? Só repassando para vocês o desenho que eu fiz ali no vídeo de sexta-feira mesmo com vocês. Muito parecido com a Sabesp. Ó, Sabesp, ISA E4. Ó. Sabesp, ISA E4. Mesmo cenário parecido, em que sentido? Ó, rompimento falso de fundo, expandiu para renovar a máxima, me deixa uma nova estrutura para trabalhar. Voltou, região de interesse mais abaixo, 27,07, e aí expande para cima. Tá? Tá bem bonito também o papel. Pelo gráfico semanal, como a gente viu na sexta-feira, ele sai com um pivô com renovação de máxima histórica muito bem alinhado, porque nós temos aí o preço colado nas médias de 9 e de 20 períodos, tá? Cosan, nós vimos Usiminas, né? Usiminas, quem me acompanha há mais tempo lembra que a gente comentou de Usiminas aqui, né? Olha, e aí é só pegar no canal que semana que foi isso aqui. No dia 18/8, olha, ou seja, em agosto a gente comentou de possibilidade de compra em Usiminas aqui embaixo, né? O papel já está em 6,55 e agora sim chegando próximo daquele primeiro alvo mesmo principal, que é a região de 7,30. Agora, se o ativo expande acima de 130, ou de 7,30, perdão, volta, sentar nessa região, testar ela como um suporte, cara, e troca a polaridade, o papel tem um longo espaço para trabalhar aqui em cima. Que ele vai romper uma linha de tendência de baixa e pode aí querer engatilhar um movimento direcional de fato. Tá? Lembrando que olhando para o movimento maior, nós ainda trabalhamos, mesmo que antigo, no movimento de 2020, que foi a última estrutura mesmo de alta. Né? Depois o papel passou uma longa tendência de baixa, mas ele acabou não perdendo o fundo principal lá. Olha. Inclusive ele voltou a testar e foi na onde segurou o preço, e olhando pelo gráfico diário fica mais simples de entender, que após o reteste na região aqui, olha, ele gerou um desbalanço, reacumulação, desbalanceou para cima e voltou alinhando o fluxo. Tá bem interessante Usiminas, e olha que legal, né? Deixa eu ver se foi aqui que eu vi. Ó, eu sempre falo do realinhamento de fluxo no diário, no semanal, no mensal, mas o mesmo acontece nos 60 minutos, nos 15 minutos, por exemplo, para confirmar uma entrada. Eu tinha comentado que aqui embaixo seria uma entrada premium, né? Entrada premium no sentido de ela ficaria mais alinhada. Porém, como eu disse, entre o que eu acho e o mercado vai fazer são coisas distintas. O mercado está cagando, né, para o que eu acho. Então eu preciso estar atento para mudar de opinião ou tomar decisões rápidas. Eu sei que aqui era o melhor ponto. Porém, eu preciso entender que nessa região acima, ele trabalha numa zona de troca de polaridade, região de resistência anterior. Olha. 3 topos nivelados. Ele conseguiu romper. Não voltou aqui embaixo, mas onde é que ele voltou? Isso aqui é diário ainda, tá? Fez uma correção curta em região de topo anterior. Olha. Troca de polaridade. Era resistência, servindo agora como suporte. Beleza? Poderia marcar essa região também? Poderia. Ó, poderia marcar essa região aqui, olha. E aí, olha que legal, eu vou jogar nos 60 minutos. Olha o desbalanço que eu sempre falo para vocês no tempo gráfico maior, como ele vem como confirmação no tempo gráfico menor. Então, é sempre interessante você conseguir fazer
essa, eu diria, junção, né, de um tempo gráfico maior para um tempo gráfico menor, buscando essas confirmações. Tá? Por exemplo, o que eu uso de confirmação geralmente são esses desbalanços, seja em qualquer tempo gráfico que for, porque ele acontece em qualquer um, até num minuto. Tá? Então, olha lá, olhando nos 60 minutos, olha onde é que o preço reage. Em cima da região aqui, olha. O que ele faz? O desbalanço, né? Ele vem corrigir a movimentação de baixa, ó, gera uma mínima, puff, para cima, desbalanço. Ó. O que ele faz? Retorna, retesta a zona de interesse, não perde o novo fundo que ele deixou aqui e inverte o fluxo de novo. Em direção aonde? A pelo menos o topo do gráfico diário. Porque eu estou olhando esse alinhamento nos 60 minutos, por exemplo, eu poderia olhar para uma tomada de decisão para buscar por compras, só que eu estou levando em consideração o tempo gráfico diário, que já é uma tendência de alta. Olha. Eu estou olhando isso aqui, eu estou lá nos 60 minutos, porque eu já fiz toda essa análise e eu vi que ele testou minha região aqui de interesse, eu posso jogar lá para os 60, posso jogar lá para os 15 minutos, para ver o que ele pode me dar de confirmação. Lembrando que essa questão de você abaixar dos 60 minutos, eu acho interessante só se você já tem um pouco de experiência a mais para fazer isso. Senão, no final, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Beleza? Senão fica nos 60 minutos, não apareceu o que você está aguardando nos 60 minutos, não opere. É simples assim. Porque ficar mudando muito o tempo gráfico também, até você acostumar, você pode acabar se confundindo mais e gerando mais dúvidas para você mesmo do que acabar te ajudando, tá? Mas no 15 minutos fica mais nítido. Ó. Vem, reacumula, perde mínima aqui embaixo, desbalança para cima, corrige, ó, testa a região de defesa desse impulso do desbalanço e alinha para cima. Deixa eu passar mais rápido aqui. BIF 3 também dá para ficar atento numa correção. Vou dar uma acelerada aqui para não demorar muito. 5,82, 5,60 pode ser um bom ponto para buscar por recompras. CPLE6, né, a gente tinha comentado a mesma coisa. Lá pelos 60 minutos fica mais claro. Ó. Ela sai de um alinhamento, reacumulação, expande, volta, testa a região de defesa e realinha para cima de novo. Ó. Muito bonito papel, lá pelo tempo gráfico diário, principalmente pelo gráfico semanal, barra de força, renovação de máxima histórica. E inclusive isso aqui foi um trade que eu não peguei, tá? Porque na semana, que inclusive não onde tá aqui, olha, que seria a compra, eu mandei outro papel na carteira. Ai. Né? Mas teria dado gain, ó. Mas não valeu de nada. Mafrig também está bem interessante, está nessa região. Eu vejo mais uma possibilidade ali de médio prazo, um pouco mais de risco, né, porque ela não está tão direcional, apesar de estar numa tendência de alta, ela está mais lateral em topo nesse momento. Mas eu vejo a possibilidade dessa zona aqui, olha, com stop aqui embaixo, para buscar o topo aqui em cima. Tá? Fico de olho nisso aí para o papel também. Log N3, olha lá, ó. Essa aqui, onde é que eu trouxe para vocês? Aqui embaixo, que foi no trade de correção na média móvel de 20 com troca de polaridade. Região de topo anterior, que era uma resistência, servindo agora como um suporte após o desbalanço, pullback, renovação de máxima compra, stop na mínima. E olha o que o papel fez. Do ponto que eu falei para vocês, o papel já subiu 41%. Tá? E o stop era de 5,41. Significa que se você tivesse comprado aqui, você teria feito 41%? Não. Significa que foi o tanto que o ativo andou do preço que deu a entrada. Você poderia ter zerado aqui em cima, não sei, não faço ideia o que você iria fazer aqui. Mas deu esse espaço aqui para trabalhar. Em direção ao quê? Aquele alvo que eu comentei com vocês lá em cima. Deixa eu tirar essas médias agora. Aqui o desenho, ó, chegou agora e provavelmente vai renovar a máxima histórica. Por que aquele lá era o alvo principal? Porque o que vale é o comportamento do preço antes dele gerar um desbalanço com fluxo no preço, que é entregar um movimento direcional para qual direção que for. Então, ele ficou muito tempo lateral aqui acumulando. Ó, e quanto mais antiga for uma lateralidade, mais força acumulada eu tenho.
Então, quando ele sai para um dos lados, ele deve entregar um movimento direcional por conta de contração de volatilidade de força. Olha, ele reacumula aqui embaixo, expande, um bom período lateral e vem montando a estrutura. Realinha aqui dentro ainda da consolidação maior, corrige e vem alinhando até a estrutura principal desse impulso aqui. Ó. Beleza? Já está muito longo, eu vou mostrar só mais um aqui. Ó. Lopes Brasil também está interessante, tá? A maioria daqui nem merecia eu estar mostrando isso aqui, mas tem muitas pessoas boas aqui, né? Os bons não podem pagar muito pelos ruins, não. Na minha cidade aqui, a gente chama de sanguessuga, né? Parasita. Só vem, rouba energia, suga energia e não contribui com nada. Ó, isso aqui tá bem bonito, tá? Testa a região de defesa, dentro de um movimento de impulso, processo de correção, ó, tá na região aqui que gera possibilidade de compra. O stop para qualquer custo é aqui embaixo no I45, tá? Não tem o que fazer. O stop é ali embaixo. Olhando pelo semanal, seria pegar essa inversão, alinhando tudo que eu trouxe para vocês até agora, região de topo, servindo como um suporte, com confluência entre mínima e máxima, que gera o desbalanço, me deixa uma estrutura para trabalhar, uma estrutura de alta, volta a negociar abaixo de 50%, interage com região de defesa e deixa uma barra de força. Rompeu a máxima, compra, stop na mínima. Outra possibilidade, marcar máxima e mínima só dessa barra, levar lá para o tempo gráfico diário e tentar pegar uma correção dentro dessa barra de força do gráfico semanal. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero poder ter ajudado vocês com mais um conteúdo. Do mais, fiquem com Deus. Ótimo final de semana para todos. Espero que vocês tenham aproveitado essa alta da nossa bolsa. E um abração.